A graça e paz, bom dia, mais uma segunda-feira, começando o dia da melhor forma possível, lendo a palavra de Deus e recebendo mais de Deus. Queria começar com uma oração para que nós possamos pedir para que Deus ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender a vontade dele neste devocional de hoje. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos começar essa semana, Senhor, lendo tua palavra, Senhor, aprendendo mais de ti. Eu te peço para que fale em nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia. Fica conosco, isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E já vamos começar com o nosso devocional. Hoje nós continuamos no livro de Êxodo. Nós terminamos Gênesis e agora estamos no livro de Êxodo. Contou o capítulo 1 a história de Moisés, que Moisés nasceu num período em que os meninos do Egito, os meninos hebreus do Egito estavam sendo mortos porque o faraó estava e os egípcios estavam com medo porque os israelitas estavam crescendo muito. E Moisés, ele foi escondido pela mãe, ele foi colocado na margem do rio e a filha do faraó encontrou ele e adotou como filho. E nós prosseguimos a partir deste momento, que diz o seguinte: Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: Quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza todos já sabem o que aconteceu. E, de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos defendeu dos pastores. Depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: Sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sobre o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Aqui é muito interessante a gente destacar que a Bíblia traz aqui o termo lembrou, e se lembrou, que Deus se lembrou da aliança, olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. É engraçado porque parece que, do jeito que é isso colocado, parece que Deus se esqueceu ou que Deus não estava percebendo a necessidade dos israelitas. Mas isso é uma forma de escrever o texto que a gente chama de antropopatia, que a gente atribui características humanas para Deus, de modo que Deus fique mais compreensível a nós.
mas a gente não pode determinar Deus simplesmente por um versículo. Esse versículo aqui, por exemplo, a gente não pode dizer que Deus se lembrou ou percebeu, porque existem outros versículos que dizem que Deus nunca se esquece, que Deus está sempre presente, que Deus tem contado todos os nossos dias, que Deus escreveu a nossa história antes mesmo de tudo vir a existir. Então, como que um Deus que conhece tudo, que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, que rege a terra de modo que uma andorinha não cai se não for pela vontade dele, vai se esquecer? Então, isso aqui é só uma forma de tentar trazer algum entendimento do que Deus é, mas para compreender totalmente, assim, pelo menos o que ele nos se revelou para nós. Para compreender a revelação dele para nós, nós precisamos ver tudo, um todo do que ele se revelou. Então, não se achem que Deus se esquece, porque ele não se esquece. Não se ache que Deus se distrai e ele precisa que seja chamado a atenção. Tudo está no controle de Deus. E aqui, mais para frente, nessa história, nós vamos ver que todo o plano de Deus para esse povo no Egito foi para que a glória dele fosse manifestada através de tudo que aconteceu, através das 10 pragas, através do mar que se abriu, mais para frente nós vamos ver. Então, tudo que foi feito, e mais para frente a Bíblia diz isso, foi feito para que as pessoas vissem a glória de Deus. Capítulo 3. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E assim, às vezes, nós fazemos essa pergunta para Deus. Às vezes, Deus nos capacita, Deus nos dá dom, Deus nos dá a missão, e nós viramos para Deus e a gente fala: quem sou eu para cumprir essa missão? Quem sou eu para exercer esse cargo? Quem sou eu para pregar para essa pessoa? E aí Deus respondeu, e olha o que ele responde também para a gente, quando nós fazemos essas perguntas que Moisés fez. Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Deus respondeu: Eu estarei com você. Verso 13. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: Qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou.
Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre e o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa os force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagre que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Deste modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Mateus 17, do 10 ao 27. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: Mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro, e em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas, como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar ali e encontrará uma moeda de prata.
pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Isso aqui é até um ponto interessante, porque os outros discípulos também estavam juntos de Jesus, mas aqui Jesus pegou a moeda para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Isso é uma dos textos que os estudiosos usam para explicar que muito provavelmente os discípulos que estavam com Jesus eram bem mais novos do que a gente costuma pensar. Então, os homens que tinham que pagar imposto eram acima de 19 anos, ou 20 anos, se não me engano. E só Pedro e Jesus tiveram que pagar o imposto. Então, possivelmente, os outros discípulos eram bem mais novos, por volta dos seus. Acho que o mais novo seria João, dos 14 até os 17, 18 anos. Isso para mostrar que fazer a obra de Deus não está relacionado com a idade. Mesmo muito novo, os discípulos de Jesus já estavam sendo preparados para cumprir a missão dada pelos céus. E fizeram maravilhas, viram coisas incríveis, porque se disporam a seguir a Jesus. Salmos 22, do 1 ao 18. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia corça da manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, que dele se agrada. Que o liberte se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços, assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tens sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões, que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou, como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minha roupa entre si e lançam sortes por minhas vestes. Aqui é mais uma profecia do que aconteceria com Jesus. Existem alguns salmos que são profecias do que viria a acontecer com Jesus, e esse é um deles. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perverso me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minhas vestes, assim como fizeram com as vestes de Jesus. Provérbios 5, do 7 ao 14. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha a distância dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza, e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá: como odiei a disciplina!
Se ao menos não tivesse desprezado as advertências? Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total, e agora todos saberão de minha vergonha. E esse foi o texto que nós tínhamos para hoje. Espero que ele tenha falado no seu coração, que nós possamos continuar meditando neste texto durante o dia, para que ele venha a encontrar terra fértil em nosso coração e possa se multiplicar. E para que a gente possa não apenas ter ele na nossa mente, mas que nós possamos praticar este texto, essas palavras, esses ensinamentos nas nossas vidas. Vamos orar para terminar e para que Deus possa nos abençoar nesse dia que nós iremos começar. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado por, Senhor, ter falado conosco. Senhor, continua falando com o teu povo. Senhor, continua movimentando o teu espírito e fazendo com que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que Ele venha nos lembrar das tuas palavras e para que Ele venha nos capacitar para pregar o seu evangelho. Senhor, fica conosco em mais esse dia, abençoa aqueles que vão sair para trabalhar, abençoa aqueles que talvez estejam voltando, que vão sair para estudar, os que vão permanecer nos seus domicílios, fazendo suas tarefas ou até descansando, para que tudo o que nós venhamos fazer nesse dia seja para a sua glória. Nos ajude, Senhor, a ficar longe do pecado, nos ajude, Senhor, a caminhar contigo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Visite, Senhor, o seu povo no hospital, Senhor, para que eles possam ser, Senhor, curados pelo teu poder, Pai. Abençoa a tua igreja também para que possa ser curada pelo teu poder e pela tua graça. Fica conosco mais esse dia para que nós possamos caminhar conforme a tua vontade, para que possamos nos parecer cada dia mais com Cristo. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que você possa continuar caminhando firme com Deus. E vamos prosseguir para mais um dia, para a glória do Senhor. Fique com Deus e te vejo novamente amanhã.